Bem, meu amigo, minha amiga, mais uma vez estamos de volta com mais um vídeo aqui para o nosso canal Ganhadores de Almas Unidos para Vencer. Em nome do Senhor Jesus, eu creio que vamos todos juntos na mesma fé, no mesmo espírito, vamos todos juntos na mesma força, fazer a vontade de Deus, fundamentada na palavra de Deus. Por mais que aos nossos olhos a gente veja algo mais fácil para fazer, um caminho mais curto para seguir, mas vamos fazer aquilo que Deus quer que façamos. Por mais que seja mais difícil ou por um caminho mais longo, vamos fazer o que Deus pede, para que Ele possa achar graça diante dos seus olhos, dos nossos olhos, e assim podermos crescer na fé espiritualmente em nome de Jesus. Amém? Então, essa palavra que eu trago hoje se encontra em Romanos capítulo 12. Amém? Romanos capítulo 12 fala a respeito de como devemos de agir para que a forma de como estivermos agindo venha ser útil, não só para Deus, mas para aquele que tá do seu lado, aquele que você está cuidando, que você está resgatando, evangelizando, e assim ele poder se espelhar em você e juntos ser testificado dentro dele que você está sendo um bom evangelista, que você está sendo um bom atalaia, um verdadeiro ganhador de alma. E assim ele não vai sair do seu lado, ele vai permanecer do seu lado, mesmo quando ele já estiver formado, feito um filho de Deus, um ungido de Deus que faz a obra de Deus. Amém? Então preste atenção. Romanos capítulo 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, ou com este século. Mas o Senhor Jesus nos orienta para que nós não venhamos nos conformar com este século, com este mundo. Como? Por meio dessa palavra de exortação. Independente de você já estar na fé ou não, essa palavra é para você, é para mim, é para todos nós, estando na presença de Deus ou não. O próprio Deus nos exorta por meio da palavra, rogando, disciplinando, para que nós venhamos como irmãos e também pela palavra, pela misericórdia de Deus, apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Porque é o vosso culto racional. Por que um culto racional? Porque entregamos a nossa vida como um sacrifício vivo. Um sacrifício vivo. Sacrificando a própria carne, o próprio corpo. Pela misericórdia de Deus. Apresentando o nosso corpo em sacrifício santo e agradável aos olhos de Deus. Então, com isso, com essa entrega de sacrifício, automaticamente o Espírito Santo se revela e nós não nos conformemos com este século, com este mundo, porque os nossos olhos se abrem, a visão se abre. Nós não temos mais aquela visão de outrora, mas sim a visão de Deus hoje na tua vida. E a palavra continua falando: transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém, meus irmãos? Então você veja, o Senhor Jesus, ele vem na sua vida, no seu caminho, no seu trabalho, na sua casa, na sua família,
com todo o amor que ele tem a você, ele vem com a palavra de exortação, de disciplina, rogando através da palavra, na pessoa do Espírito Santo, para você se entregar como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E não vos conformar com este século, mas se transformar pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Muitas das vezes nós temos vontade de entrar dentro da pessoa e convertê-la logo de uma vez. Entrar dentro da pessoa, curar. Entrar dentro da pessoa, libertar. Muitas das vezes há situações no mundo aí fora que a gente, se fosse como a gente pensa, como Deus coloca no nosso pensamento, pela nossa vida com Deus, nós poderíamos estar fazendo alguma coisa para aquilo não acontecer, para aquilo mudar. Se fosse para a nossa vontade, o mundo já estaria mil maravilhas. Mas o Espírito Santo fala que é para a gente não se conformar com este século, mas transformar a nossa mente pela renovação, ou transformar-vos pela renovação da nossa mente. Por quê? Porque nada acontece de fora para dentro. Tudo acontece na sua vida, na nossa vida, de dentro para fora. Então, por mais que a gente queira fazer algo, primeiro a gente tem que mudar dentro. Como? Se renovando, transformando e se renovando a nossa mente interior, a nossa alma, o nosso espírito. Amém? E diz mais, que com todos esses acontecimentos a qual devemos de buscar em Deus e fazer, por causa dessas coisas a qual o próprio Espírito Santo está falando com você aí agora, isso tudo porque, pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo, além do que convém. Tá vendo só? O próprio Deus, ele nos exorta, nos disciplina, nos orienta. Mas ele fala também o porquê, como. Amém? Então você veja, tudo isso porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si próprio, de si mesmo. Não devemos fazer nada de si próprio, de si mesmo. Além do que convém. Além do que convém, quando chega no nosso limite, pronto, até ali Deus nos permitiu. E diz mais, antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Amém? Você veja, antes pensando com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um, ou seja, se Deus repartiu a fé a cada um, então cada um de nós temos fé. E se temos fé, independente dela qual for, foi Deus que permitiu para você. Mas permitiu com poder de livre-arbítrio. Porque há pessoas que têm fé para entregar a vida para Deus e tem pessoas que têm fé para entregar a vida ao mal. Fazendo trabalhos a troco de valores. E que não muda a vida da pessoa, pelo contrário, destrói. Então você veja que independente de uma coisa ou outra, tudo é pela fé. Amém? Então você veja o porquê Deus permite que antes venhamos pensar com moderação, segundo a medida da fé, que é repartido por Deus para cada um de nós. Porque assim como num só corpo, temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Assim
muitos somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros, tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se misericórdia, dediquemo-nos ao mistério, ou o que ensina, esmerece no fazê-lo, ou o que exorta, faça-o com dedicação, o que contribui com liberalidade, o que preside com diligência, quem exerce misericórdia com alegria. Você veja que há uma certa junção de concordância da palavra, para que isso significa o fato de os membros estar em concordância um do outro. Um do outro. E mesmo em concordância um do outro, porque um depende do outro. A mesma coisa é você na igreja, é você na fé, na caminhada da fé, na obra de Deus. Por mais que a sua função de atividade seja uma e a do irmão seja outra, por mais que a atividade que você faça está acima do que o teu irmão está fazendo, ou abaixo do que o teu irmão está fazendo, independente do nome, do título, da classe, da posição, independente de qualquer coisa, temos que estar em concordância um com o outro. Porque o próprio Senhor Jesus fala, no texto sagrado da palavra de Deus, como é bom viver unidos os irmãos. Como é bom viver unidos os irmãos. Porque é Deus na sua vida. É Deus na sua vida. Que nem o jovem rico chegou até Jesus, ao Senhor Jesus, com essa pronúncia. Bom mestre. Bom mestre. Continuou a falar. Sabemos nós que o jovem rico continuou a falar. Mas de início ele falou, bom mestre. O Senhor Jesus logo de impronta respondeu, bom é Deus. Então se bom é Deus, e Deus fala em uma das palavras aqui na mensagem do texto bíblico, que como é bom viver unido os irmãos, então é Deus dentro de você. É Deus dentro de você. A palavra de Deus também fala lá na frente, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se fé é impossível agradar a Deus, então a fé é Deus dentro de você. Então, cabe você, na meditação da palavra, do texto sagrado, discernir o que diz o Espírito da palavra. Porque o próprio Senhor Jesus fala, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, aqui é um ensinamento ao qual devemos de acatar para nós e pôr em prática, para que pondo em prática aquele a qual você está cuidando, evangelizando, falando de Jesus, levando para a igreja, cuidando, perseverando nele, ele próprio vai ver, através de você, a presença de Deus. Então ele também vai querer ter essa presença de Deus na vida dele. Por quê? Porque você não só deu exemplo para ele, mas foi o próprio exemplo. O próprio exemplo. Porque quando a pessoa quer ensinar alguém, ela orienta o que a pessoa deve fazer. Mas quando a pessoa está ainda um pouco se batendo, precisa de algumas perseverança na atividade, insistência, você mesmo vai lá e faça para que ele veja. Você faça. Você não precisa mandar. Em alguns casos sim, em outros casos você faça, tendo a certeza de que ele está vendo, e com isso ele vai aprender. Então você não só dá exemplo, mas está sendo o próprio exemplo. E Deus fala através dessa exortação, dessa disciplina, para que venhamos, o quê? Entregar a nossa vida, o nosso corpo, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformar com este século, mas transformai-vos
pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus na sua vida, na nossa vida, como ganhadores de almas unidos para vencer. Amém, meus irmãos? Você que já faz essas atividades, você que já obedece a Deus dessa forma, amém. Continua, mas não permita que o seu irmão ou a sua irmã que você está cuidando não venha fazer o mesmo. Não venha fazer o mesmo. E você, que ainda não tem ninguém cuidando de você, te evangelizando, falando de Jesus para você, você que olha para um lado e para o outro e fala, meu Deus, não tem ninguém para me dar uma palavra. Então você aprenda neste vídeo. Busca a Deus pela entrega da sua vida como um sacrifício vivo, bom e agradável. E se renovando, não dando crédito às coisas do mundo, mas se renovando dias após dias. Dias após dias, porque a palavra de Deus fala, para que não venhamos fazer isso pensando de si mesmo, além do que convém, mas antes pensar com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Amém? Vamos fazer tudo isso, mas não ultrapassar o limite. Vamos fazer segundo o que nos convém. Não fazendo de si próprio para si próprio, mas para Deus. Mas para Deus, até onde Ele permite você fazer. Como diz lá em uma passagem bíblica, que houve fome na terra, né? E os seguidores de Moisés recorreu a Moisés, e Moisés recorreu a Deus. E Deus ouviu a oração daquele povo e deu o maná. Mas Deus deu o maná, deu o alimento, mas ordenou que ninguém guardasse em despensa, pudesse comer, se encher mesmo, encher a barriga, mas não guardar. E o povo desobedeceu, se encheu e guardou. Quer dizer, o alimento não só apodreceu, mas como eles por si só desobedeceram a Deus, quer dizer, foi além, extrapolou, porque estava fazendo para si próprio, não estava reconhecendo o agir de Deus na vida deles. Então, por isso que Deus nos orienta. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um, porque assim como um só corpo, temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Amém? Então, em nome do Senhor Jesus, que viemos aprender com essa palavra. Porque assim também nós, conquanto muitos somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Amém, meus irmãos? Então, essa é uma palavra a qual eu poderia estar aqui dando mais referências bíblicas, me aprofundando mais, né? Mas em outro vídeo vamos estar falando mais sobre isso, sobre a entrega de vida, né? Os membros do nosso corpo que depende um do outro. A mesma coisa é na obra de Deus. Por mais que a salvação seja individual, porque é individual, precisamos um dos outros, porque somos membros do corpo de Cristo. Somos membros do corpo de Cristo. Então, o Senhor Jesus, tendo nós como membro do corpo dele, ele espera que nós trabalhamos em concordância, unido um com os outros, sem divisão, sem querendo estar em primeiro lugar, sem debatendo religião, ou querendo ser mais do que o outro ministério, ou mais do que a outra igreja, ou mais do que fulano, mais do que Beltrano, não. Não faça nada por si só, pela sua própria vontade, como diz a palavra, não. Antes,
Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Amém? Então, Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Essa é uma palavra a qual eu creio que você está aprendendo muito, né? Não vamos fazer como os seguidores que te manifestaram a má fé, né?